Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais uma conversa e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a mensagem As 10 Virgens e os 144 mil, para mostrar um aspecto muito importante a respeito dessa luz que o profeta tem trazido a nós dentro dessa mensagem sobre o que é a marca da besta. Nós todos sabemos que apenas o profeta de Malaquias 4 foi capaz de revelar esses mistérios que estavam dentro da palavra. A ele foi dada a comissão, veja, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Cada escritura que ainda carecia de interpretação, cada mistério que deveria ser revelado, cada verdade que estava escondida dentro da Bíblia, seria revelado através dessa voz de Apocalipse 10, verso 7. Um outro aspecto muito importante é que uma parte da verdade é o que está pregado através de suas mensagens, mas a outra parte, e é aí que precisa de graça, de revelação, para ler o mistério do livro da vida do Cordeiro, interpretado em sua própria vida. Veja, cada escritura que se cumpriu neste tempo, no ministério do profeta, estava ligada com toda a escritura. Isso foi necessário para mostrar que o que estava atrás da pele humana, o que estava escondido atrás do véu, e isso é o que importa, era de fato o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Jesus Cristo. Por isso temos muitas passagens, muitos testemunhos que aconteceram na vida do profeta e que aconteceram também na vida de Jesus Cristo. Muitos exemplos, veja, para mostrar que a palavra estava encarnada. Hebreus 4:12, veja, a palavra de Deus é viva e eficaz e ela discerne os pensamentos do coração. Veja, por isso ele se colocava muitas vezes de costas para a audiência, para mostrar, através da sua própria vida, que a escritura de São Lucas 17 e Mateus 24 estava interpretada em sua própria vida. Agora veja, em Mateus capítulo 12, a partir do verso 43 até o 45, nós temos uma importante escritura falando a respeito do esfriamento da igreja, a respeito do tempo da apostasia. E isso só poderia acontecer depois que viesse a mensagem de Malaquias 4. Depois que Deus trouxesse essa mensagem, vindicado ela, através de sinais e maravilhas. Até mesmo a ciência provou que ela é verdadeira e que ela é escriturística. Veja, então após essa mensagem ter percorrido o mundo 7 vezes, veja, só então é que veio a marca da besta e só então a casca foi separada do grão e só então a virginésia pôde ser conhecida. Veja, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Veja, então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Ou seja, aquele indivíduo que, ao ouvir o evangelho, ele é levado ao arrependimento. Então veja, ele é levado à justificação pela fé, através do batismo. Depois ele é levado, através da palavra, até a santificação. Veja, a santificação traz um esvaziamento. Então, de acordo com a Escritura, primeira etapa, justificação, segunda, santificação. Veja, esvaziamento. Agora, deveria vir uma mensagem para o enchimento. Nós vemos que Moisés tirou o povo do Egito, eles foram batizados no mar, santificados no deserto, mas nunca entraram em Canaã, porque redenção tem duas partes, sair de e entrar em. Da mesma forma, o cristianismo está aqui exemplificado nessa parábola. Então, continuando.
Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então, o profeta toma essa escritura de Mateus 12 para aplicá-la a essa última era, a era de Laodiceia, para mostrar que ela ficou 7 vezes pior do que era. Por quê? Porque estão acumulados aqui no tempo do fim todo o engano religioso. Ficou pior porque ao rejeitar o Espírito Santo, teve os seus ouvidos selados. Primeiro ele ouviu a palavra, creu no Evangelho, ouviu a palavra, foi santificado. Mas ao rejeitar a mensagem da hora, ao rejeitar a palavra para esse dia, deu as costas à verdade e o ouvido foi selado. Então esse estado é pior do que o primeiro. Segundo, que o falso seria tão parecido com o verdadeiro que enganaria até o escolhido, se fosse possível. Por isso então, na mensagem às 10 virgens, no parágrafo 315, falando dessa igreja que se tornou morna, a era de Laodiceia, apóstata, morna, selada no ouvido, marcada com a marca da besta, 7 vezes pior. Veja, você que ama o mundo, a Bíblia diz, se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo em você. Isso é verdade. Se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Então, que tal todas essas grandes coisas que estão acontecendo no mundo hoje, debaixo do nome da religião? Você vê coisas hoje nesse mundo religioso que você nunca encontra na Bíblia. Veja, as coisas do mundo. O mundanismo entrou para dentro da igreja e as pessoas simplesmente devoram isso como um porco em um chiqueiro. Isso está bem, dizem eles. Agora, diz o profeta, nenhum problema com isso. Veja, eles estão selados e marcados. Agora você compreende o que é o remanescente dos judeus e os 144 mil, onde eles estão assentados esperando? Bem na hora. Pode ver você quando que a virgem louca, que não pegou o azeite, veja, ela rejeitou o azeite, não pegou o azeite, e terá que se levantar e se separar, e os certos e errados no dia do julgamento? Você compreende que quando a virgem louca começar a receber exatamente como agora, pois ela precisava disto, ela foi buscar isso, foi exatamente no momento que o noivo chegou. Então o que é Mateus 25? A chegada de Jesus Cristo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Tinham sido justificados, santificados, porém hoje, essa igreja de hoje está 7 vezes pior do que quando começou. Romana chegou a dizer que se demorasse 100 anos, ela ficaria pior que a igreja católica. Veja, porque ela deixou o mundo entrar, deixou a política. Veja, pastores com 2, 3 esposas, mulheres cortando seus cabelos, jogos dentro da igreja, as pessoas buscando riquezas materiais na hora em que o noivo veio. Agora veja, parágrafo 343 da mesma mensagem, nessa mesma ênfase. Aquele que uma vez foi iluminado quanto a isso e provou o dom celestial, capte isso. O século XX, a igreja pentecostal, a igreja desse dia, experimentou o dom messiânico, o dom profético. Ela viu os milagres, ela viu as operações, ela viu os sinais, ela viu as maravilhas, ela viu que a palavra estava feita carne quando discernia os pensamentos do coração. Mas o que ela fez? Ela deu as costas à verdade. Ela não rejeitou o batismo, não rejeitou a unidade de Deus, não rejeitou a santificação, ela rejeitou o Espírito Santo. Essa que é a verdade. Veja, e se ela cair no caminho que tem tomado, seja novamente renovado para o arrependimento, porque ela pecou contra Deus. O que é pecado? Incredulidade.
Ele pecou contra Deus. E o que ele fez? Ele considerou a expiação na qual foi santificado como se isso fosse uma coisa imunda e realmente desprezou as obras da graça que o levaram até ali. Ali não haverá mais sacrifício para ele, mas uma horrenda expectação do juízo ardente e do ardor que devorará o adversário. Pois diz a Bíblia, pois a vingança pertence a mim. Então eles vinham vindo da primeira etapa, justificação, vieram na segunda etapa, santificação, viram o dom profético, viram a cura divina, admitiram que tudo isso era verdade, mas não puderam receber a revelação do sétimo selo, não puderam receber o Espírito Santo. Não. Veja, 344, pois a palavra de Deus é penetrante, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, cortando além dos ossos e discerne os pensamentos e as intenções da mente. Aí está você, aí está você. Veja, quando você vira a luz, ande nela, você não sabe para onde está indo, mas continue andando em direção ao Calvário, mantendo um olhar sensível no Calvário, seguindo, caminhando na luz. Veja, quando a palavra tornou-se carne, Hebreus 4:12, e ela estava encarnada, interpretada na vida do profeta. Essa é uma grande parte da revelação. Não poder entender que ali estava o mesmo Jesus Cristo que esteve aqui na terra há 2000 anos atrás. Veja, revelando-se através do seu corpo, que é a igreja. Não puderam andar na luz. Eles podiam crer que era um profeta, mas não podiam crer que a pele estava escondendo a glória da Shekinah, que o maná escondido estava além do véu, e ele prega alimento espiritual em seu devido tempo. Ele prega indo além do véu, ele prega o Cristo, o mistério de Deus revelado, ele prega o desvelar de Deus, mas não puderam caminhar, ficaram à beira do caminho, tornaram-se uma organização ao redor de um homem. Irmão, essa é a virginécia. O seu segundo estado é pior do que o primeiro, porque ele levantou-se do meio religioso, levantou-se da denominação, creu no batismo, creu na unidade de Deus, foi santificado. Mas no meio do caminho, por causa de uma interpretação privada, de um falso ungido, por causa de um erro, por causa de uma opinião, por causa de escândalos, ela foi atrás do azeite na hora em que o noivo veio. Essa é a Bíblia. Então qual é o segundo estado? 7 vezes pior. Por quê? O primeiro, ele ouviu sobre a justificação, santificação, creu que Deus é um só, que Deus não é 3 pessoas. Eles puderam ouvir, mas quando deram as costas para a verdade, a orelha foi furada. E o segundo estado é pior do que o primeiro, porque seriam tão parecidos com o verdadeiro que enganariam, se possível, o eleito. Deus te abençoe. Espero que a conversa tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.